Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é tratar da dinâmica de concentração de renda na economia brasileira dos anos 60 a partir de uma perspectiva crítica, né? Esse é o quarto vídeo da série sobre concentração de renda no Brasil no regime militar. E nesse vídeo a gente vai tratar das contribuições da professora Maria da Conceição Tavares, né? O artigo também está no livro do Tolipã e do Tinelli, A Controvérsia sobre a Distribuição de Renda e Desenvolvimento, e é intitulado Distribuição de Renda, Acumulação e Padrões de Industrialização, um ensaio preliminar, né? Dada a complexidade do debate, inicialmente eu vou fazer uma breve síntese da linha de argumentação lógica apresentada pela Tavares, né? Ela vai tentar entender a concentração de renda nos anos 60, a concentração de renda gestada pós-golpe, como resultado da dinâmica da acumulação. Então, a concentração de renda vai ser inerente ao esquema de acumulação montado. A lógica é, a concentração de renda é ex ante, não ex post. O que ela quer dizer? Da maneira com que eu organizo a dinâmica interdepartamental, o esquema de acumulação, a concentração de renda já vai ser gestada, dadas as características desse modelo. Ela sai quase como um subproduto. É diferente, obviamente, da interpretação do regime, da interpretação clássica do regime, clássica no sentido de clássica do regime, né, desculpa, que vai sugerir a concentração de renda como um resultado ex post de alguns desequilíbrios no mercado de trabalho, né? Nesse sentido, a Conceição procura entender a concentração de renda a partir da lógica departamental. Então, ela volta às contribuições de Keynes, de Kalecki, de Marx e de Kalecki, desculpa, olhando para os grandes departamentos econômicos e tenta entender a relação entre eles e a lógica da concentração. Só relembrando, D1, Departamento Produtor de Meios de Produção, D2, Departamento Produtor de Bens de Consumo Capitalista, D3, Departamento Produtor de Bens de Consumo Assalariado. A partir desse arcabouço que ela vai entender a dinâmica da concentração de renda. Para isso, ela constrói a argumentação em 3 passos. Primeiro, ela retoma a discussão de padrões de acumulação e a relação entre os departamentos. Depois, ela olha para as etapas da industrialização brasileira, olhando com ênfase na dinâmica de acumulação e de concentração de renda. E depois, terceiro passo, ela vai olhar para a concentração de renda nos anos 60. Então, qual que é a lógica, né? Olhando ali primeiro para as fases da acumulação. Fases da acumulação. A Conceição vai falar o seguinte, ó, em estágios muito iniciais do desenvolvimento, estágios iniciais do desenvolvimento capitalista, a acumulação, ela é limitada pela produtividade no D3. Então, o grau de produtividade no D3 limita o ritmo da acumulação. Se essa produtividade é maior, o ritmo da acumulação é maior, e vice-versa. Por quê? Para que haja um excedente que viabilize a acumulação, para que haja um excedente capaz de fomentar a expansão do D1, Departamento Produtor de Meios de Produção, por que é importante? Ponto. Por que é importante o fomento ao D1? O fomento ao D1 é o que vai endogenizar a dinâmica da acumulação e plenamente constituir as forças capitalistas. Produção de máquinas, equipamentos, insumos, inovação, transformação estrutural. Então, fecha parênteses, né? Falei ponto ali atrás, mas é parênteses. Para que haja a acumulação no D1, para que haja o desenvolvimento no D1, é necessário que você tenha um excedente que fomente esse D1. Nos estágios iniciais do desenvolvimento capitalista, obviamente eu não tenho o D1 implementado.
Estou avançando ali a partir do D3. Então, nesses estágios iniciais, como eu disse no comentário anterior, o que limita a dinâmica da acumulação é a produtividade no D3. Então, para que eu constitua o D1, é necessário ter uma grande acumulação no D3. Como a produtividade é baixa, é necessário que eu tenha taxas de salário muito baixas no D3, para gerar um excedente que pode ser alocado na formação do D1. Ou seja, na discussão de Lewis, podemos até pegar, né? Estabelecer um paralelo. Pode ser alocado. Eu preciso que no D3 ocorram níveis de remuneração muito próximos à subsistência, para que a produtividade vá aumentando, como um nível de remuneração muito próximo da subsistência, isso levaria a um aumento da acumulação no D3, que poderia depois viabilizar o D1. Então, certo? São os estágios iniciais. Na medida em que o D1 fosse implementado, avançando o desenvolvimento capitalista, ele vai aumentar a produtividade da economia. Por quê? Ele é um produtor de meios de produção, máquinas, equipamentos, insumos, meios de capital. Então, na medida em que eu acumulo no D3, porque eu tenho uma taxa de salários muito próxima da subsistência, eu vou implementando o D1 nos processos virtuosos de desenvolvimento, né? Vou implementando o D1. O próprio ato de implementar o D1, máquinas, equipamentos, meios de capital, meios de produção capitalista, vai elevar a produtividade na economia como um todo, certo? Vai elevar a produtividade no D3 também. Logo, nesse processo lógico, aumentando a produtividade no D3, eu conseguiria, a partir desses estágios do desenvolvimento, aumentar o salário, aumentar a remuneração no D3. Ela poderia subir. Por quê? Porque houve um aumento da produtividade no D3, derivado da implementação do D1, certo? Circuito lógico inicial. A Conceição vai falar, olha, eu preciso entender, então, a dinâmica de acumulação na economia capitalista a partir dessa lógica e entender que há instabilidades, há oscilações. Essa taxa de acumulação pode sofrer alguns reveses, digamos assim. Posso ter uma crise de estagnação, uma crise de realização. Ok. Mas ela vai dizer, no longo prazo, observa-se uma certa estabilidade na taxa de acumulação. Por quê? Claro que eu tenho os componentes cíclicos, mas no longo prazo tem uma certa estabilidade. Porque quando houvesse, por exemplo, uma ameaça ao crescimento da taxa de acumulação, ou seja, eu tenho pressões trabalhistas, digamos assim, para o aumento dos salários que possam reduzir uma parcela do excedente que é apropriada pela classe capitalista, ou seja, pressões que reduziriam potencialmente a taxa de acumulação, o próprio progresso técnico rebalanceia essas relações. Na medida em que a lógica do progresso técnico, do processo de destruição criadora é uma lógica inerente na economia capitalista, permanentemente eu tenho o progresso técnico aumentando a produtividade e gerando uma produção maior com menor quantidade de mão de obra. Isso é produtividade. Ou seja, eu estou uma tendência de reduzir a importância relativa dos trabalhadores no jogo político. Então, primeiro ponto, o próprio progresso técnico atua no longo prazo, de alguma maneira ou de outra, para amainar as oscilações na dinâmica de ameaças às taxas de acumulação. Por outro lado, cenário exatamente inverso,
Nos momentos em que eu tivesse um crescimento da taxa de acumulação muito acima dos salários, cenário inverso, crescimento da taxa de acumulação muito acima dos salários, poderia ter a ocorrência de crises, que também tenderia, para no longo prazo, levar a uma certa estabilidade da taxa de acumulação. Se a taxa de acumulação cresce muito acima dos salários, eu tenho crises de estagnação ou crises de realização, que vão reorganizar de novo a dinâmica de crescimento e de acumulação capitalista. Na crise de realização, o que eu tenho? Eu tenho um crescimento de uma taxa de exploração, de uma taxa de acumulação e de lucro no D1, no departamento produtor de meios de produção de realização. O D1 cresce a sua dinâmica de acumulação de maneira muito vigorosa, e se ele está crescendo com essa dinâmica de acumulação de maneira muito vigorosa, e as taxas de acumulação no D3, departamento produtor de bens de consumo, trabalhadores, né, se mantém, em algum momento, esse se mantém é importante, se mantém, em algum momento isso vai gerar uma crise de realização no D1. Ou seja, eu vou ter capacidades ociosas no D1, uma sobreoferta. Por quê? Porque eu não tenho um crescimento no D3 para incorporar esse excesso de produção feito no D1. Isso é uma crise de realização. Por enquanto, estamos aqui nas discussões teóricas, né? Daqui a pouco a gente vai para a economia brasileira. Eu posso ter também uma crise de estagnação, lembrando o debate dela lá com o professor Celso Furtado, olhando para a economia brasileira, né? Ela vai falar, olha, o que é uma crise de estagnação? Eu mantenho a taxa global de acumulação, de exploração, mantenho a taxa global. E a economia vai aumentando a intensidade de capital por trabalhador. Nesse cenário, essa discussão é exatamente só Furtado. O que ocorreria? Uma tendência de redução da taxa de lucro médio na economia. Se eu manter a taxa global de exploração de acumulação e houver um aumento da intensidade de capital na economia, exatamente o que estava acontecendo ali pós-plano de metas. Eu posso ter uma tendência, na interpretação da Conceição, de redução na taxa de lucro médio da economia. Isso levaria a uma crise de estagnação. Pequeno parênteses, fala, se eu manter a taxa de exploração, é isso que o Celso Furtado estava supondo. A Conceição vai falar o seguinte, olha, isso não aconteceu, por quê? Porque eu aumentei a taxa de exploração. Levei ao aumento da desigualdade, via arroxo salarial. É exatamente a solução perversa para esse problema de estagnação que é utilizado na economia brasileira. Fecha parênteses. Discussão teórica, então. Então, ela fala, olha, eu tenho os determinados, tenho os departamentos, a relação entre eles é fundamental para entender a dinâmica de acumulação. Preciso ter salários de subsistência no D3, no primeiro momento, para gerar excedente, para fomentar a acumulação, para fomentar o desenvolvimento do D1. O D1, daí, pode levar ao aumento da produtividade na economia, inclusive no D3, o que pode levar ao aumento dos salários no D3. No longo prazo, eu tenho uma certa estabilidade, na taxa de acumulação, que é afetada por fatores cíclicos, mas por fatores também endógenos à dinâmica de acumulação. Tanto o progresso técnico reduz qualquer ameaça ao crescimento da taxa de acumulação, quanto quando eu tenho uma taxa de acumulação muito grande na economia, muito acima dos salários, as crises de realização e de estagnação recompõem essa lógica de acumulação. Certo? Essa é a dinâmica da acumulação da economia capitalista, a dinâmica que a economia capitalista vai sempre se confrontar. Nesse cenário, ok, eu tenho ainda o papel do Estado como elemento fundamental para contornar essas possíveis crises. O Estado, nas economias avançadas, industrializadas, ele pode atuar via gasto autônomo para contornar esses movimentos de crise,
investimento público, fundamentalmente. A lógica correta, a lógica adequada para contornar as crises seria a partir desse caminho, investimento público, depois isso vai bater em investimento privado, vai bater em bens de consumo das classes trabalhadoras, né? Bens de consumo das classes trabalhadoras vem antes, né? Depois investimento privado, depois bem de consumo das classes capitalistas. No caso brasileiro, a gente optou deliberadamente por fazer o inverso, né? No regime ali militar. A gente não, né? Os atores do golpe, né? Certo. Então, o Estado pode ajudar a contornar essa limitação. Uma outra estratégia para contornar essa limitação nos países industrializados é a internacionalização do capital, a exteriorização do capital em busca da valorização em escala ampliada, ok? Exportação de capitais, certo? Discussões teóricas até aqui. Agora, o segundo bloco da Conceição vai falar. Vamos olhar então para o caso brasileiro, né? Antes dos anos 60 aqui. A industrialização brasileira para a lógica da acumulação e da concentração. Ela vai dizer, nas primeiras etapas da industrialização brasileira, ela foi basicamente uma industrialização via T3. Toda aquela lógica da industrialização e substituição de importações, né? Não vamos retomar essa discussão, né? Eu tenho uma superabundância de mão de obra, no caso da economia brasileira, os salários mantêm-se muito próximos aos níveis de subsistência e a acumulação vai aumentando. Esquemão clássico, caso do Brasil, né? Na medida em que eu vou avançando extensivamente, incorporando outras atividades no D3, né? Eu vou incorporando mais mão de obra no setor capitalista. História da industrialização brasileira, certo? Com níveis de salários muito baixos, potencializando a acumulação. O D2, ele não está implementado na economia capitalista brasileira até então. Vai ser implementado só com o plano de metas. Então, o consumo das classes capitalistas vaza para o exterior. Isso é um problema em termos de dinâmica. Certo? Isso vai ser contornado parcialmente ali no plano de metas. Ok, né? Então, tudo isso vai verificando se essa dinâmica, a partir do D3 extensivamente, até o plano de metas. Logo, conforme eu vou avançando a partir dessa lógica, a diversificação da estrutura produtiva, o aumento da massa salarial, o aumento do salário médio são funcionais à acumulação no Brasil. Por quê? Porque eu estou crescendo a partir do D3. Então, o aumento do salário médio, claro, abaixo da produtividade e não questionando a acumulação. Mas isso nunca foi problema no Brasil com uma economia periférica, heterogênea, com superabundância de mão de obra e essencialmente segregadora, né? Certo. Então, isso vai avançando, tem uma certa funcionalidade, né? Conforme eu vou avançando para outras etapas, conforme eu vou incorporando o capital, avançando o D1, vou modernizando o D2 e D3, eu vou tendo outra lógica de acumulação. Quando, no plano de metas, eu implemento uma parcela importante do D1 e do D2, opa, o modelo de crescimento começa a se reorganizar. Lembrar que eu estou incorporando o D1 e o D2 a partir das características técnicas dos países centrais. A lógica é incorporar tecnologias que são poupadoras de mão de obra numa realidade distinta, que são intensivas em capital, numa realidade distinta. Certo? Então, quem que vai liderar o processo a partir do plano de metas? O D1 e o D2. Na verdade, o D3 vai ser quase que um subproduto do processo. Um subproduto do processo. Então, como eu vou liderar a partir do D1 e do D2, e o D3 é um subproduto, D2 bens de consumo capitalistas, a concentração de renda, lembra que o D2 vazava para o exterior, eu tinha várias lacunas no D1, então eu cresci a partir do D3. Agora, quando eu tenho o D1 e o D2 implementados, pelo menos, bastante diversificação, o que acontece? A concentração de renda passa a ser funcional à acumulação no D2. Isso vai bater também no D1.
O D3 vem só a reboque. Depois, opa, dado o tamanho da economia brasileira, vírgula. Então, a Conceição vai falar. Quando o D2 começa a liderar o processo, pós ali, plano de meta, quando ela tiver terminada, quando a implementação do D2 estiver terminada, se o D2 liderar o processo, a contraposição entre salários e lucros vai ficar cada vez mais evidente. Explicações até para o golpe, 74. Por quê? D2, bem de consumo capitalista. Então, a contradição vai ser mais evidente ainda. E a concentração de renda vai ser funcional ao crescimento. Perverso, mas ao crescimento. O que, anteriormente, tinha outras características, como a gente já discutimos, né? A gente já discutiu. Então, a concentração de renda, que é a conclusão dela, depois ela vai explicar como isso vai acontecer. Após o plano de metas, ela é um pré-requisito para o funcionamento desses setores. Mas por quê? Porque a gente implementou um D2 dos países do centro, um país da periferia. Um pré-requisito para essa lógica da acumulação, para contornar a dinâmica apresentada ali de estagnação pelo sócio furtado. Logo, como a concentração de renda é um pré-requisito, ela está inerente à gestação desse modelo. Ela não é um resultado a posteriori da concentração econômica, urbana, etc. O que acontece, então? Terceira parte da aula. Olhando aqui para o regime militar. Ela vai falar, olha, logo ali no começo do regime militar, no cenário imediatamente pós-golpe, o que a gente observa? Uma desaceleração cíclica. A gente já fez esse debate da economia brasileira entre 63 e 67 ali, certo? Essa desaceleração vai começar pela redução dos investimentos, é claro, né? No D1, lembrando pelo anterior ali do plano de metas, um bloco de investimentos. Isso vai rebater depois no D3 e só no final no D2, de consumo capitalista, né? Essa desaceleração, como a gente também já discutiu, exacerba o conflito distributivo. Exacerba o conflito distributivo na economia brasileira. Atenção, conflito distributivo já acelerado lá, já exacerbado no finalzinho do plano de metas. Vai gerar todo o caldo que dá no golpe, como a gente já discutiu. Qual seria a forma tradicional de reversão dessa desaceleração cíclica? Pensando numa economia industrializada, desenvolvida. A forma tradicional seria, primeiro vem investimento público, empurra a retomada do crescimento, depois vem o investimento privado, efeito crowding in e não crowding out, crowding in, investimento público traz investimento privado, isso vai bater no consumo depois dos trabalhadores e depois do consumo dos capitalistas. Dependendo da forma do circuito lógico, após o investimento, como eu falei alguns minutos atrás, após o investimento público já pode vir o consumo dos trabalhadores também. Depende do tipo de investimento que a gente está falando. Certo. Então, a lógica não perversa seria investimento público, depois empurrando o investimento privado e o consumo dos trabalhadores, e no final das contas, batendo no consumo dos capitalistas. O que a gente fez? A opção foi exatamente ao contrário. A opção pós-golpe, no contexto de colocar o trabalhador e o trabalhismo no seu devido local, foi por um regime de crescimento perverso, com opção política deliberada de crescimento a partir do D2. Para ter o crescimento a partir do D2, bem de consumo dos capitalistas, o que eu preciso fazer? Rebaixar os salários e aumentar a taxa de exploração. Aumentar a taxa de exploração, para não ter o problema da crise de estagnação que o Furtado colocou. Lembra? Falou isso? Se eu mantenho a taxa de acumulação, e aumenta a intensidade de capital por trabalhador, isso leva à redução do lucro médio e leva à estagnação. É o que está acontecendo na economia brasileira, aumentando a intensidade de capital por trabalhador. Só que não se manteve a taxa de exploração. Ela foi aumentada deliberadamente pós-golpe. É isso que acontece. Uma opção política deliberada. Como que isso ocorre? Rebaixamento dos salários e aumento da taxa de exploração. Para tal, é muito importante o rebaixamento deliberado, como a gente já discutiu, do salário mínimo. Do salário mínimo. Certo?
vai ser um farol para as outras remunerações. Feito esse ajuste institucional, inclusive no PAEC, institucional e político, a sequência do nosso crescimento no Milagre foi investimento público, empurrando o processo, dá o primeiro empurrão, logo depois é o consumo capitalista. Olha, eu que viria por último, porque estou concentrando renda, estou oferecendo crédito também, inclusive estou montando institucionalmente um sistema muito perverso, mas muito dinâmico. Depois vem o investimento privado, e só o consumo dos trabalhadores só vem no final. E vem no final porque eu aumento a massa de salários, porque eu aumento o número de empregos, e não porque eu aumento o salário mínimo. Ao contrário, nem o salário médio aumenta, né? Mas aumenta menos. Certo? A Conceição vai falar, então, o que acontece? Eu tenho um rebaixamento das taxas de salários, mas além disso, olha como o regime é perverso e inteligente. Eu não tenho um aumento generalizado, um arroxo generalizado das taxas de salários. Eu tenho uma estratificação dos salários no mercado de trabalho, como a gente já discutiu lá apresentando as contribuições do Bresser. Tem uma estratificação crescente no mercado de trabalho, do mercado de trabalho formal. Essa estratificação é funcional também à dinâmica de acumulação. Por quê? Porque eu estou criando as classes médias, médias no conceito histórico, né, de classe média, no conceito político de classe média, não quem tem a renda média. Na verdade, olhando para a realidade brasileira, seriam ricos. Por quê? Eu estou formando uma classe dirigente associada, fomentando, né, ao grande capital nacional e internacional, as grandes e médias gerências, as diretorias funcionais da acumulação do capital, que também vão se beneficiar muito desse processo. Então, eu vou ter uma lógica do excedente, de destinação do excedente, que é funcional ao crescimento e à dinâmica da concentração, baseada em 3 passos. Ela vai falar, primeiro, uma parte importante do excedente vai ser destinada à modernização de atividades já modernas. Ou seja, eu estou, só parênteses, sou Furtado, dos anos 80, fala o seguinte, olha, o que é subdesenvolvimento leva em consideração, fundamentalmente, a destinação do seu excedente, a forma com que você apropria o excedente e para onde você o direciona. Se eu estou apropriando de forma conservadora, de forma a concentrar renda e direcionando a cota dos padrões de consumo do centro a partir de uma lógica de dependência cultural, isso é fundamental para entender as raízes do subdesenvolvimento. Fecha parênteses, processo de modernização conservadora. A Conceição vai falar, olha, eu estou destinando o excedente à modernização de atividades já modernas, vinculadas às grandes cidades. O que eu estou falando? Bens de consumo duráveis, setores correlacionados, serviços comerciais, serviços de construção civil, infraestrutura de transporte, energia, comunicações. Ou seja, já tenho atividades que já são modernas, eu estou modernizando-as ainda mais. O excedente eu desloco para lá. E não para reduzir a heterogeneidade na economia. Ao contrário, eu aumento a heterogeneidade. Primeiro ponto, isso vai exacerbar a concentração a partir da lógica do modelo de acumulação. Segundo, eu crio, a partir desses novos excedentes, novos estratos médios. Novos estratos médios. O que eu estou falando? Aqui as cúpulas gerenciais, que eu já discuti antes, a tecnocracia, a tecnoestrutura, ou criando empregos em serviços, advogados, médicos, engenheiros, contadores, economistas, prestadores de serviços para alta renda, vou avançando nos empregos nas cúpulas gerenciais, então estou criando novos estratos médios que apoiaram o golpe, que vão se beneficiar desse modelo de crescimento perverso. E além disso, terceiro ponto, uma parte importante desse excedente, que é aumentado, dado o rebaixamento dos salários, da lógica perversa, ele vai ser redirecionado para montar, olha como a lógica é muito bem pensada na dinâmica da acumulação, as reformas do Campos, do Bulhões e operacionalizadas depois pelo Delfim, certo? Essa parte do excedente adicional vai ser direcionada para montar um sistema financeiro adequado a essas novas formas de consumo capitalista. Não estou crescendo mais a partir do D3.
bens de consumo das classes trabalhadoras com baixo valor médio. Estou crescendo agora a partir do sistema de habitação, financiamento de bens de consumo duráveis. Então, eu preciso que essas classes médias tradicionais, esses novos estratos das classes médias, e a classe média média mesmo, bancário, comerciário, aumente o seu potencial de consumo sem ter o salário necessariamente aumentado. Por quê? Financiamento. Uma parte do excedente vai para montar esse sistema financeiro funcional. Essa interpretação da Tavares. Logo, o crescimento via D2, essa dinâmica de acumulação via D2, é fundamentada pela concentração de renda, pelo crédito, deliberadamente montada. Eu preciso dessa concentração de renda e do crédito para fomentar o consumo, para fomentar a dinâmica de acumulação a partir do D2, e essa é a escolha política deliberada. Por que eu não preciso fazer isso no caso das economias centrais, das economias desenvolvidas? E aqui eu preciso. Porque aqui eu estou incorporando um D2 com tecnologias dos países centrais, estou incorporando um D2 a partir das necessidades dos países centrais, estou incorporando um D2 a partir da intensidade de capital dos países centrais, estou incorporando um D2 poupador de mão de obra. Nos países centrais, esses problemas não estão claros. Olhando para o D2. E, além disso, a discrepância de renda, dadas as opções históricas e políticas de desenvolvimento, são menores. Então, dá para eu crescer, sim, com bens de consumo do D2, com um certo grau de massificação, sem concentrar tanto a renda e sem ter esse regime perverso. Então, essa interpretação da Conceição Tavares sobre a concentração de renda na década de 60, levando em consideração os padrões de acumulação a partir de uma lógica departamental.